Vai jogar o Dalbert, né? Vai jogar o Dalbert, que é do ofício. Muito provavelmente ele não vai fugir do óbvio. E acho, Lucas Gasque, que faz bem, não adianta. Se ele fosse colocar alguém mais condizente com o potencial e com a possibilidade de surpreender positivamente, seria uma novidade. Aí seria o Dalla Corte, o Della Corte, né? O Della Corte que entrou, fez pênalti, como o Dalbert fez pênalti. Dalla Corte, então falei certo e corrigi errado. Mas o Dalla Corte seria uma possibilidade, mas ele vai colocar o Dalbert, né? Os técnicos, eles, em alguns aspectos, eles são meio que previsíveis, e eu até prefiro que eles sejam previsíveis, e acho que até nesse quesito o Kudê voltou melhor. Ele voltou colocando cada um no seu lugar, de acordo com o potencial, não elucubrando, e ainda nesse quesito, né, alguns velhos conhecidos do Kudê estarão em campo. Por exemplo, o Jussa, Matheus Jussa, estará em campo. O William estará em campo. Então são jogadores que já passaram pelo Eduardo Kudê. Mas o Internacional vai jogar. Eu não gosto muito desse negócio de confronto direto, porque vão dizer que é um jogo de 6 pontos. Não é jogo de 6 pontos. O Internacional, se empatar, por exemplo, é um bom resultado para o Inter e é um mau resultado para o Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa, precisando ganhar para chegar a 40 pontos. O Internacional empatando vai a 40, o Cruzeiro fica com 38. E o que o Cruzeiro pretende fazer? Da sua casa, o ponto de apoio para se salvar. Assim como o Internacional depende de uma vitória no Beira-Rio ou duas para se salvar também. Ontem o Inter poderia ter decidido a Taça Libertadores da América. Quase que certamente, pelo jogo que vimos do Boca, o Internacional seria campeão. O Internacional seria o campeão da Taça Libertadores da América e todos diriam que tem um grande time, que foram grandes contratações e tudo mais. Não foi campeão. O campeão foi o Fluminense, que jogou até em um 4-2-4 contra o Internacional, foi criticado o Diniz e hoje é exaltado o Diniz, que está mal na seleção e é campeão da América pelo Fluminense. Mas o Inter tem que viver com uma nova realidade, que é primeiro escapar e depois, se vai ter Sul-Americana ou não vai ter Sul-Americana. A Sul-Americana às vezes parece até um fardo que tem que carregar. Maurício, o homem da camisa 17, uma chegada insinuante do Internacional, uma troca de bolas dentro da pequena área, ela sobra depois de ajeitada. Show rebaixamento, Luiz Carlos Reis. Bruno Abchecker, o Inter precisa do resultado, o Cruzeiro também, mas aí é problema dos mineiros. O Cruzeiro estava melhor, como o Inter é melhor tecnicamente, agora poderá se aproveitar ainda mais de sair na frente. Bela jogada do Valência, assistiu Maurício, que não comemorou porque se criou no Cruzeiro e está se criando na partida 1-0 Inter, Rogério. Eu gostaria de ver o Dalla Corte começar a entrar na equipe do Internacional, mas o Inter quer fazer os 43 pontos, se livrar para depois colocar esses mineiros. Já jogaram 6 pela lateral esquerda do Internacional: René, Tauan Lara, Dalla Corte, Dalbert, Depena, Igor Gomes e Nico Hernandes. Jogaram 7 já. Então, o Internacional, quantidade de opções o Inter tem. O que faltou foi qualidade, inclusive muitas vezes do próprio titular, que andou comprometendo no jogo do Rio contra o Fluminense, que comprometeu na decisão da Copa do Brasil contra o América, errando um gol feito quando o Inter estava com 3, ele poderia ter aumentado para 4. Mas era também, para ser justo com o René, um dos mais regulares até então, quando começou a padecer. E aí, naquela atrapalhada dele com o mercado, saiu o primeiro gol do Fluminense. Naquela perda de gol contra o América, o Internacional deixou de matar. Mas também não dá para ficar pensando coisinhas, né? O time bom, ele supera isso aí. Ele cria mais, vai lá e compensa o erro de um que o outro. Coisa que o Internacional não conseguiu fazer no jogo contra o Coritiba, e hoje está suprindo aí a fraqueza técnica do Dalbert, porque também o Cruzeiro não tem um bom ponteiro. O ponteiro do Cruzeiro é o William, que joga ali, né?
Ele, na verdade, é um lateral que chega bem e tenta trabalhar com alguém. Não tem muitas tramas o Cruzeiro. O técnico Zé Ricardo é para quebrar galho, né? É técnico tampão. Já foi no Internacional, até ajudou a classificar o Inter para uma Libertadores da América depois que saiu o Odair. Mas é um técnico médio, né? Tanto que ficou um tempão desempregado. Agora eu vou carimbar. Tem que ser assim sempre. Interessado sempre. Perder é do jogo. Não se entregar não é do jogo. Eu lembro muito bem desse jogo. 36 anos depois, o Inter volta a ganhar em Belo Horizonte. Até estava dando as equipes todas aqui pro Haroldo. Eu, o Mortadela e o João Garcia entrevistamos o seu Enio no quarto dele aquele dia. Eu nunca esqueci, porque era um Papagaio quem é? Papagaio é o Marco Antônio Pereira. Ah, tá, porque eu sei que o Gerson, jogador da seleção de 70, era o Papagaio também, né? Achei que era ele comentarista. O Papagaio era o Marco Antônio. Então tinha o Papagaio, o Mortadela e o Salsicha. Eram os 3 repórteres que estavam lá em Belo Horizonte. Bom, mas ganhou o Internacional, como disse o Haroldo, respira aliviado, e se o Inter tiver competência, senhor Haroldo Souza, ganha 5 e empata 1 e pode ainda lutar por uma pré-Libertadores. Mas aí tem que ganhar 5 partidas e empatar uma, vai a 16, com 42 vai a 58. Então o Internacional fazendo 5 vitórias e um empate vai a 58, fica com chance de pré-Libertadores, chance, rebota, porque os times lá de cima estão ganhando, o Grêmio está ganhando, o Flamengo está ganhando, o Bragantino está ganhando, todos os de cima estão ganhando, o Palmeiras nem se fala, então o Atlético Mineiro está ganhando, mas vá que um deles vacile, o Internacional fazendo 5 vitórias e um empate, ainda poderia aspirar. Claro que pode fazer as 6 vitórias, mas é difícil, muito difícil, porque o Inter não é constante, o Inter não é regular e fez um bom primeiro tempo hoje, depois dos 25 do segundo tempo, recuou demais.